foi maluco, né, com muitos gols, alternância no placar, mas é difícil não fazer indagação sobre justamente esse lance no finalzinho da partida que poderia dar a vitória do Grêmio 5-4. Mas o que isso interferiu, a explicação sobre a partida, mas principalmente como é que você, como técnico, que poderia vencer o jogo e ficar mais próximo ainda daquele objetivo, que é ser campeão brasileiro, como é que encara esse erro de arbitragem? Bom, acho que, acima de tudo, boa noite a todos. Nosso presidente Alberto Guerra, ele se manifestou muito bem, colocou muito bem as palavras, porque eu tenho visto todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, e eu sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. A minha única bronca há anos, errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR, e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volto a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter dado esse pênalti pra gente. Eu estou falando isso de boca cheia, porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, muita gente, inclusive dentro do campo do próprio Corinthians, falou que foi muito pênalti. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo, porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Eu gostaria de perguntar para o Emerson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR, eu gostaria que ele viesse a público. O CNM venha a público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Venha a público, explica isso. E olha que o árbitro do jogo esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em 3 segundos dava para ver que foi pênalti. E por isso nós poderíamos ir a 42 pontos, poderíamos encostar mais no Botafogo, ficaríamos a 9 pontos. Ainda tem o confronto direto lá na frente. Quer dizer, é o que a gente fala, né? A gente está aqui ainda para brigar pelo título, mas fica difícil, assim. Fica difícil. Eu queria ver o CNM vir a público e explicar que não foi pênalti. E eu queria estar do teu lado, CNM, para a gente discutir, você falar de repente que não foi pênalti, e aí eu poder falar também, né? Fica difícil, né? O Brasil todo viu essa vergonha de hoje. O Brasil todo, todinho. E perguntar para o árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Até o Steve Wonder eu acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele eu acho que poderia dar esse pênalti. Mas fazer o quê, né? Mas vou embora. No mais, eu já falei com o meu grupo, o presidente também, eu concordo com ele, foi uma das melhores partidas do campeonato, muitos gols, muitos lances, foi um jogaço. Eu estava falando isso com o Vanderlei Luxemburgo também, com os próprios jogadores do Corinthians. A minha única crítica que eu tenho sobre o meu time foi aqueles últimos 7, 8 minutos do primeiro tempo, onde deu uma pane, e nós tomamos 3 gols relâmpagos no Corinthians, onde nós tínhamos total domínio da partida, estamos valorizando bastante a posse de bola, criando, botando o time do Corinthians para correr atrás da gente. De repente deu aquele apagão, o Corinthians achou, não, conseguiu fazer aqueles 3 gols, conversei com eles no vestiário, não adianta você me perguntar que eu falei com eles no vestiário, vamos fazer de conta que eu dei um beijinho em cada um, pronto, na testa de cada um, vamos voltar lá que tem mais 45 minutos, nós voltamos com muito empenho, buscamos, empatamos, viramos a partida, depois tomamos o gol. Enfim, as 2 equipes jogaram para dentro, as 2 equipes buscaram o gol, mas pelas circunstâncias do que aconteceu até os 30 minutos, 30 e poucos minutos, a gente não podia ter dado aquele mole no final do primeiro tempo. E fica esse gostinho amargo, né? Nesse último lance do pênalti. A gente, tanto eu quanto o presidente, nós não estamos aqui para vir, a gente não tem o prazer de criticar esse tipo de lance. A gente fala isso para o futebol melhorar. Eu tenho visto entrevistas de outros treinadores, de outros dirigentes também falando, todo final de semana, toda rodada tem um problema. Hoje, por exemplo, está tendo esse problema num lance que não era para ter discussão. Foi pênalti legítimo. Se tivesse um lance desse na minha área, a favor do Corinthians, eu ia falar foi pênalti legítimo.
Eu não minto, eu falo. O que eu vejo, o que eu acho, eu vou falar. Então, a gente está aqui falando, criticando uma coisa que os caras têm a ferramenta. Imagina sem a ferramenta. Então, fica difícil, entendeu? Porque a gente trabalha. A gente faz o possível e o impossível para deixar os salários em dia, para o presidente quebrar a cabeça para resolver todos os problemas no clube junto com seus vice-presidentes. A gente trabalha o meu grupo o tempo todo para a gente buscar as vitórias. A gente joga para cima do adversário para buscar as vitórias. Um jogaço desse é manchado pelo praticamente último lance do jogo. Não penso que a gente fica feliz em vir aqui criticar o CNM, criticar o árbitro do VAR. A gente critica para melhorar o geral, o futebol brasileiro. Chega, né? Porque com a ferramenta, ter um erro infantil desse, inadmissível. Aqui, Renato, tudo bem? Boa noite. Você acha que esse lance determinante do jogo, né? O pênalti não marcado, que parece realmente claríssimo para todo mundo, ele não foi marcado por simples incompetência do árbitro de VAR? Ou você acha que, de repente, por conta do jogo ser aqui em Itaquera, casa cheia, Corinthians, você acha que isso tem relação também? Isso está no meio da interpretação do árbitro? Ele pesa uma questão de pressão, de repente, também, para não marcar esse pênalti a favor do Grêmio hoje? Eu acho que tanto o árbitro do jogo, que eu não vou falar que ele é culpado porque tem a ferramenta que é o VAR, essa pergunta tem que ser feita para o árbitro do VAR, que não chamou e deu pênalti. O CNM, ele tem que liberar as pessoas para darem entrevista. Essa tua pergunta foi ótima, mas tinha que estar sentado aqui o árbitro do VAR e você fazer essa pergunta para ele, e eu gostaria de saber o que ele tem para falar sobre esse lance, que não é possível. Bom, se ele falar que não é pênalti, ele teve todo o tempo do mundo para ver que era pênalti. Se ele chegar aí e falar não foi pênalti, tem que explicar por que não é pênalti. E aí não pode ser mais árbitro de VAR, porque ele não sabe, ele não entende das regras. Não entende as regras. Uma coisa está com o braço abaixo, o braço para trás. Outra coisa, ele está com o braço assim. Eu vi o lance no vestiário. O braço assim é o quê? O que é? Isso é pênalti. Então ele teve todo o tempo do mundo. Isso até mandou esperar, pedir para o Luan e para o Ferreirinha, não bate escanteio, espera que está olhando. Ele tem uns 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos para analisar. Que em 10 segundos, 5 segundos dá para ver. Vem ver que a bola pegou no braço. Ele vai lá e ele ia dar o pênalti. A minha bronca é essa. O árbitro do VAR é que decide o que é pênalti e o que não é pênalti. É inadmissível um lance desse. Na pior das dúvidas, se ele tem a dúvida, ele tem que chamar o árbitro. Ele não pode chegar e falar que não foi pênalti. Da onde que ele tirou que não foi pênalti isso? Não existe isso, não existe. Por isso a chateação. Essa pergunta é ótima, mas tem que perguntar para ele. Tem que perguntar para o CNM agora. Aí o cara toma uma geladeira, 2 jogos, aí daqui a pouco 3 rodadas o cara está de volta. E a gente trabalha, deixamos 2 pontos aqui, com todo o respeito ao time do Corinthians, que também jogou pra caramba. Adoro o Vanderlei. Mas a verdade tem que ser dita. Inadmissível ele não ter dado aquele pênalti. Renato, o Grêmio tem sido muito irregular, principalmente fora de casa. Lá em Bragança, tu cobrou a competitividade do time. E eu queria saber de ti, hoje o time foi competitivo ao teu agrado? E se sim, como fazer para o time continuar sendo competitivo nos outros jogos e até nos 90 minutos, né? Que hoje, como tu mesmo falou, dormiu alguns minutos e acabou cedendo a virada para o Corinthians. Não, hoje tirando aqueles 7, 8 minutos aí, do final do primeiro tempo, onde nós tomamos 3 gols, que vacilamos, dormimos, aí cheguei no vestiário, dei um beijinho para cada um, acordei alguns, vamos voltar para o segundo tempo, vamos jogar, vamos fazer o que vocês vinham fazendo até os 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Voltaram, hoje a minha conversa com eles foi sobre só aqueles 7, 8 minutos. O meu time jogou e jogou muito, e o time do Grêmio joga para dentro, joga para frente, independente do adversário, independente do local do jogo. Então aquela intensidade eles tiveram, tirando 7, 8 minutos. Não foi nem que eles não tiveram intensidade, né? Se desligaram, não ficaram focados no trabalho e infelizmente para a gente o Corinthians aproveitou. Mas no segundo tempo eles voltaram com a mesma determinação que eles começaram o jogo. Então hoje, tirando aqueles minutos lá, eles jogaram muito bem. Falei com eles, dei os parabéns, conversei com eles no intervalo do jogo sobre aqueles 7, 8 minutos, mas é uma conversa minha com eles. Renato, ainda voltando sobre o lance do pênalti, que eu acho que é a questão do momento, o que deveria ser feito para resolver esse tipo de problema? Uma reunião com os técnicos e os árbitros, uma conversa talvez mais direta
talvez do CNM com os treinadores? Você já disse que gostaria de conversar com ele para debater o assunto. O que deveria ser feito? Qual é a grande solução para esse tipo de lance não acontecer mais? É mais ou menos isso que você falou, mas eu não estou falando que o árbitro de vídeo hoje ele é incompetente. Não estou falando, eu estou falando que ele errou. Agora, não pode ter incompetência, porque você tem a ferramenta na tua frente, você tem todo o tempo do mundo. E é um lance que às vezes ele é discutível. Aí a gente tem que dar um crédito mesmo com a ferramenta, às vezes, né, o lance é discutível, uns vão achar que é pênalti, outros não vão achar, que não é o caso de hoje. Hoje não tem desculpa, não tem, em 5 segundos, aí o CNM, eu entendi regras, viu? Você também entende? Eu em 3 segundos seria dado o pênalti. Ele demorou 1 minuto e meio, 1 minuto, 2 minutos e não deu o pênalti. Aí fica difícil. Aí essa pergunta tinha que ser feita para ele, tem que ser feita pro CNM. Ô CNM, outra coisa, você não vem ao vivo, né, em qualquer canal me falar que não foi pênalti, viu? Pelo amor de Deus, né? Assume o erro do ato do VAR e fala, foi pênalti legítimo. Porque aí a gente tem que acabar com o futebol, né? Aí a gente não precisa mais nem de VAR. Aí acaba o futebol. Porque senão, da próxima vez, ao invés de vir dar entrevista aqui, eu vou entrar com esse esparadrapo na minha boca. Porque aí eu vou estar fazendo o papel de bobo. Eu e os outros treinadores, né? Chega, né? Acusa o golpe, foi pênalti legítimo, ele não deu e teve todo o tempo do mundo para dar esse pênalti. Ponto. Renato, queria que tu falasse um pouquinho a respeito da entrada do Natan hoje, né? Foi uma necessidade tu alterar o time, né? Por causa da saída do Carbajo. Ele foi muito bem no início do jogo, foi um dos atores principais da vitória por 2-0 naquele momento. E aí, claro, aqueles momentos do Grêmio que o Grêmio se desligou, tu já falou sobre isso, faltou bastante atenção. Mas eu queria que tu falasse dessa ideia de meio campo do Grêmio, né? A partir de agora. O Natan é um jogador que se credencia, na tua opinião, para ser titular não só nessa partida, mas para continuar titular. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa manutenção do resultado do Grêmio. Por que o Grêmio não manteve o resultado, mesmo no segundo tempo, né? Sem falar especificamente só do primeiro tempo. O Grêmio chegou a virar de novo e não conseguiu manter. Eu queria que tu falasse sobre esses dois pontos. Bom, sobre manter o resultado não, a gente procura, né, que a gente deu mole, foi naqueles últimos 7, 8 minutos, né? Conseguimos voltar para o segundo tempo, virar o jogo, aí depois sofremos novamente o gol de empate, mas a gente estava enfrentando uma grande equipe também. Eu não sei como que essa equipe do Corinthians está nessa situação aí, meio delicada no Campeonato Brasileiro. Então é difícil você enfrentar o Corinthians aqui, tem uma grande torcida, uma pressão muito grande aqui dentro do estádio deles, mas a minha equipe se comportou bem. Nós estávamos enfrentando, como eu falei, uma grande equipe. Foi uma partida eficiente de ambos os lados, 8 gols. Acontece, né? Não tem uma equipe que... A gente sempre procura trabalhar bastante para a gente não tomar os gols, mas infelizmente eles acontecem. Por favor, né? Senão eu vou parar a entrevista. Toda hora, gente. Vai matar todo mundo, mas... Quanto ao Natan, o último jogo dele tinha sido lá no jogo contra o Vasco. Eu acho que naquela partida faltou intensidade para ele, conversei bastante. Ele treinou bastante nesse tempo. O que eu tenho cobrado dele é intensidade, tenho cobrado do grupo todo, de alguns jogadores. Justamente esse mole a gente não pode dar. Mas no momento que um jogador não faz, ele saiu, ele treinou, falei bastante com ele. É lógico que ele merecia outra oportunidade, jogou hoje. Ele só saiu porque ele estava sem o ritmo, ele correu bastante no primeiro tempo. Jogou muito bem, não só pelo gol, é um jogador inteligente. E eu falei bastante para o meu campo hoje, com o Franco, o Vila, o PP e ele, e são jogadores que gostam da bola, por isso coloquei os 4 para jogarem juntos, porque a gente tinha que reter a bola, a gente tinha que botar o Corinthians para correr atrás da gente, e eles fizeram muito bem isso. E ele foi muito bem, ele saiu porque estava falando ritmo, estava cansado, tanto ele quanto o Franco, porque eles correram bem. Faz parte. Agora você vai me perguntar se ele vai começar a próxima partida. Não, eu estou procurando tirar o grupo justamente porque nós jogamos na última quinta-feira, jogamos hoje, quinta-feira tem outra partida pegada, mais uma partida decisiva contra o Palmeiras, e o Palmeiras jogou somente na última sexta-feira contra o Goiás.
Hoje o Grêmio teve essa intensidade toda contra o Corinthians, aí mais a viagem de volta, e o Palmeiras está tranquilo, só esperando a gente. Então estou procurando dar oportunidades para todo mundo, justamente por isso, porque somente 11 jogadores nós não vamos chegar a lugar nenhum. O grupo do Grêmio é bom, o grupo do Grêmio tem qualidade, entendeu? E isso me proporciona para que eu possa botar outros jogadores para rodar também.